paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês. E nesta noite convido todos vocês para nós lermos juntos o livro sagrado, a Bíblia, um livro que eu amo, que eu adoro, e um livro qual contém a palavra de Deus neste livro. Só que muitos não entendem, não compreendem que nesse livro fala Deus, fala o Filho, o Espírito e o homem. E também fala o nojento anjo caído. O nojento anjo caído fala também aqui neste livro. Se pronuncia o nome dele aqui. E o que eu estou falando é que muitos não estão dando ouvido e nem credibilidade para a voz de Deus, para a voz do Filho e para a voz do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Estão dando ouvidos à voz do nojento anjo caído e a voz do homem estão dando ouvidos. E é preciso que muitos se levantem, se despertem para trazer a verdade para muitos. Porque muitos estão se levantando, já se levantaram para contradizer o livro sagrado de Deus. Porém, o Filho do Homem, ele tem dito qual? As palavras dele ficariam aqui, neste mundo, para sempre. Como ele tem dito que se as minhas palavras estiverem dentro de vocês, estiverem plantadas dentro de vocês, ninguém vai arrancar, ninguém vai tirar, ninguém vai poder te calar. Pois então vocês serão os meus discípulos. Se não estiverem, vocês não são meus discípulos. Então, o que muitos estão dizendo, afirmando, é que somos salvos não por obras, mas pela fé.
Mas nós somos salvos através do batismo, porque o Filho do Homem, que traduzido é Deus conosco, ele se batizou, foi até João Batista, no Rio Jordão, e João Batista, quando ouviu, disse assim: sou eu quem preciso ser batizado por você, e não você por mim. Mas ele disse: deixe por agora, porque é assim que nós convém cumprir toda a desjacente. O que é desjacente? Toda a lei. Cumprir com tudo. Cumprir com tudo. O batismo, ele é essencial, ele é um mandamento do Senhor nosso Deus, porque se não fosse assim, o seu filho não teria se batizado. E todos nós nessa época não seríamos também, não era necessário nós também ser batizados. Mas ele deu o exemplo, deixando o exemplo para nós. E como também essas pessoas estão falando que não somos salvos nem por obras e nem pela fé, por causa daquele homem da cruz. Não sabemos se foi o que estava do lado direito ou o que estava do lado esquerdo. A Bíblia não afirma quem foi. Ele disse: Senhor, eu só quero que o Senhor se lembre de mim quando o Senhor vier com o seu reino. Vejam que há um arrependimento das coisas erradas que aquele homem tinha praticado, cometido. Ele reconhece e pede perdão na última hora. Então, o Messias, chamado Cristo e chamado de Jesus, ele disse: em verdade, eu te digo que ainda hoje você estará comigo no paraíso. E o paraíso só é aberto porque ele abriu para todos os que creem, todos os que se arrependem e voltam para ele, entrarem no paraíso, através do arrependimento, através do batismo, porque em Marcos está dizendo, em Marcos capítulo 16, e no versículo 16 adiante ele diz que vão vocês pelo mundo, ele falou com os 11 discípulos, e preguem o evangelho a todas as pessoas. E toda aquela pessoa qual for crendo, elas foram crendo no testemunho de vocês que vocês vão dar sobre ao meu respeito, serão salvas. Mas aquele que não crê já estão condenados. Olha o exemplo do homem na cruz. Ele creu, se arrependeu da vida terrena, que vivia a vida errada,
o Messias chamado Cristo o perdoou e disse com toda certeza, com toda clareza, ele disse: em verdade, eu te digo que ainda hoje você está comigo no paraíso. E aqueles qual estão dizendo, afirmando que nós não seremos salvos por obras e nem pelo o batismo, seremos salvos somente só se crer. Filipe, ele batizou o eunuco da Etiópia, porque ele creu, ele acreditou, ele lia o livro sagrado, mas não compreendia de quem era que aquela mensagem que ele estava lendo, de quem era que estava se falando. Quando Filipe, ele disse: entendes o que tu estás lendo? Ele disse: como posso entender se não há ninguém que me explique? Que me explique. Que isso quer dizer que me ensine. Então, todos os que creem estão sendo ensinados e estão sendo batizados porque estão se arrependendo e estão entrando no reino dos céus. E como muitos dizem também as mesmas coisas, que nós não seremos salvos nem por obras e nem pelo batismo. Ouçam só. Quando Deus disse: Abrão, Abrão, ele disse: estou aqui, Senhor. Fala. Ele disse: pega o teu filho, Isaque, e leva ele para o monte e lá oferece-o em sacrifício a mim. Isso dói. Isso dói quando o Pai, o Criador dos céus e da terra, pede que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício. Ele foi posto à prova. Ele foi posto à prova. Deus provou Abraão para ser aprovado. Para ser aprovado, ele teve que passar pela prova. Então, Abraão, ele pegou de manhã logo cedo o animal, colocou a lenha, colocou o menino Isaque e chamou seus empregados e o levou. Quando se aproximou do monte, então ele disse para os empregados: fiquem aqui, porque eu vou até lá com o menino. Então Isaque, uma criança, disse, Isaque sendo ainda uma criança: pai, eis aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Ele disse: o Senhor preparará. Então, Abraão, para que muitos não entendem as coisas, não compreendem ainda, ouçam com clareza e atenção. Todos vocês que estão assistindo, ouçam com clareza e atenção. Abraão,
ele agiu. A fé e a obra. Juntas. Os dois, a fé e a obra. Então, o batismo é necessário que todos os que creem se batizem e permaneçam até o fim e serão salvos. Ouçam, Abrão, que ele foi mudado para Abraão, o nome dele, quem mudou foi o pai. Ele disse: o pai enviará o cordeiro, ele enviará. Mas Isaac estava com os pés e as mãos amarrados em cima do altar para ser sacrificado ao Senhor nosso Deus e para ele. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Abraão, ele agiu com a fé e a obra juntas, lado a lado. Porém, esse livro sagrado ele refere também que a fé sem obras é mortas. E obras sem fé também é inválida. Não comove o coração de Deus. Não é aprovado. Não é provado pelo Senhor nosso Deus. Não passa, não serve para o reino. E como o Messias, chamado Cristo Jesus, ele disse que eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês são os ramos. E todo o ramo que estando em mim não der frutos, o Pai vem e corta. Cadê as obras? Não tem, não serve. Não serve. E todo o ramo que estando em mim, ele der frutos, o Pai vem e cultiva. Cuida dele para que ele venha dar mais frutos ainda. Ouçam que tem que haver e é necessário e lícito o batismo e as obras. Tudo tem que ser completo e não descompleto. Tem que estar unido, fé e obra. Fé e obras. As minhas palavras, assim disse o Senhor, ficarão para sempre. Não serão violadas. Não serão violadas. Então agora, todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo. E até logo. Amém?